Em 165 d.C., Marco Aurélio, imperador de Roma, o homem mais poderoso do mundo, escreveu algo perturbador em seu diário privado. Ele defendeu a ideia de que a dignidade de uma pessoa está diretamente ligada ao que ela escolhe tolerar. Ele não estava falando de inimigos externos, de bárbaros nas fronteiras, nem de conspirações no Senado. Ele estava falando de algo mais sutil, mais insidioso. As pequenas humilhações que aceitamos, os desrespeitos que toleramos, o tempo que desperdiçamos em pessoas que não nos valorizam. E 2000 anos depois, a maioria de nós ainda não aprendeu essa lição. De alguma forma, muita gente sente que é obrigada a entregar o seu tempo e a sua energia a outras pessoas. Mas por quê? Talvez seja a necessidade de provar o próprio valor ou um desejo intenso de ser aceito. O problema é que, quando você se importa demais com a opinião dos outros, acaba se tornando refém deles. Os estoicos já alertavam que existem coisas que estão sob nosso controle e coisas que não estão. E a opinião alheia definitivamente não está. Epíteto, que passou grande parte da vida como escravo antes de se tornar um dos maiores filósofos de Roma, foi direto ao ponto. A principal tarefa da vida é simplesmente essa: identificar e separar as questões para que eu possa dizer claramente a mim mesmo quais são externas e não estão sob meu controle e quais têm a ver com as escolhas que eu realmente controlo. Essa é a dicotomia do controle, o princípio mais importante da filosofia estoica. Se você se reconhece nessa situação com frequência, existe um método poderoso para recuperar a sua autonomia e mostrar ao mundo que você se valoriza. Esse método se chama saber ir embora. Eu sei, ir embora pode parecer grosseria, mas em muitos casos é uma atitude necessária para retomar o controle de uma situação. Ao longo da vida, você conhece pessoas que interrompem cada frase sua, que nunca perguntam como você está e que tratam o seu tempo como infinito e o delas como precioso. E no começo você pensa, eu estou sendo sensível demais. Mas depois de meses ou anos, você percebe que essas pessoas sabiam exatamente o que estavam fazendo. Quando você mostra a esse tipo de pessoa que você é capaz e que você está disposto a se afastar, isso não apenas deixa claro que elas não mandam em você, como também devolve a você o controle sobre a própria vida. Epíteto chamaria isso de assumir a responsabilidade apenas pelo que depende de você. O poder de saber ir embora tem dois grandes aliados. O primeiro é a palavra não, o segundo, propósito, direção. Se você percebe que vive gastando tempo atendendo aos caprichos dos outros, ou pior, sendo usado, explorado ou até mesmo abusado, é muito provável que você tenha dificuldade em dizer não e que te falte um propósito ou um rumo claro na vida. Sêneca já advertia que não é que tenhamos pouco tempo, mas que desperdiçamos o pouco tempo que temos. E quem não protege o próprio tempo acaba permitindo que outras pessoas decidam como ele será usado. A incapacidade de dizer não e a falta de propósito fazem com que você não se mantenha firme. E quando você não está firme, acaba sendo facilmente envolvido em problemas e interesses alheios. Carl Jung observou que quem não constrói um caminho próprio acaba vivendo a vida que outras pessoas projetaram. A busca constante por aprovação é o sinal de um eu frágil, que depende do olhar externo para se sustentar. Traduzindo, carência. A questão é simples. Quando as pessoas percebem que você não tem direção, como um propósito ou um compromisso real com o objetivo pessoal, elas passam a enxergar o seu tempo como menos valioso que o delas. E quando você não tem direção clara, as pessoas tratam o seu tempo como tempo morto. Como se você estivesse apenas esperando que alguém te desse um propósito. Elas cancelam compromissos contigo em cima da hora, dizendo que surgiu algo. Mas jamais fariam isso com quem consideram importante. Elas chegam atrasadas porque sabem que você vai esperar. E quando você finalmente diz que não pode ajudar, elas retrucam. Mas você nunca está fazendo nada mesmo? Mas quando você se compromete com o objetivo, fica claro que você valoriza o seu tempo e, consequentemente, a sua vida. Viktor Frankl mostrou que quem tem um propósito claro suporta dificuldades, mas não aceita viver sem dignidade. E quando você mantém o foco no próprio caminho, fica muito mais fácil se afastar de situações em que seus limites são desrespeitados ou que você sofre abusos. Isso vale para o trabalho, relacionamentos amorosos e até para amizades. Estar comprometido com seu próprio caminho faz com que você se importe menos com os assuntos dos outros. Quando você foca em si mesmo, deixa de agir de forma carente ou em busca de aprovação. Porque existe apenas uma pessoa para quem você precisa realmente provar alguma coisa: você mesmo. Nietzsche foi direto ao ponto. Quem vive tentando agradar acaba permitindo que valores alheios ditem a própria vida.
Saber ir embora é um ato de autovaloração. Afastar-se de pessoas abusivas e de ambientes destrutivos protege o seu autorrespeito e a sua integridade. Mostra ao mundo que você decide por si e não permite que decidam por você. Mostra aos amigos, à família, ao parceiro que, embora você os ame, você não depende deles e não permanecerá onde seus limites não são respeitados. Mostra à pessoa com quem você negocia que você tem outras opções e que, apesar do seu interesse, aquele acordo não é uma necessidade. Na teoria da negociação, isso é conhecido como BATNA. A lógica é simples. Quem pode ir embora sempre negocia a partir de uma posição de força. Saber ir embora cria uma mentalidade de abundância. Mesmo que você não tenha muito dinheiro, muitos bens ou muitas amizades, isso sinaliza que você está em paz com o que tem. Você pode gostar e amar certas pessoas na sua vida, mas você não precisa delas para ser inteiro. Mesmo sem esses fatores externos, você continuará bem. A disposição de ir embora e de falar sério sobre isso é a posição mais forte em qualquer negociação, porque de um jeito ou de outro, você sai ganhando. Se a situação melhorar porque a outra pessoa mudou de comportamento, ótimo, você ganhou um relacionamento melhor. Se a situação não melhora e você vai embora, você ganhou algo ainda mais valioso, sua liberdade. Ou seja, nos dois cenários você vence. Mas existe um obstáculo que impede a maioria das pessoas de ir embora. E esse obstáculo não está lá fora, não está nos outros, está dentro de você. Tem um momento específico onde isso fica claro. Talvez seja quando você percebe que passou o aniversário inteiro respondendo mensagens de trabalho, ou quando cancela algo importante pela 5ª vez porque alguém precisa de você, mas ninguém nunca está disponível quando é você que precisa. Ou quando você olha no espelho e não reconhece quem está ali, porque aquela pessoa, aquela que tinha sonhos próprios, limites claros e dignidade, foi embora há tanto tempo que você nem lembra quando. Esse é o verdadeiro inimigo. É a voz que diz: mas ele te ajudou aquela vez, lembra? Você não pode abandoná-lo agora. Se você sair desse emprego, vai ficar meses desempregado, você não é bom o suficiente para conseguir coisa melhor. Todo mundo vai pensar que você é egoísta, ingrato, que você não sabe manter relacionamentos. E cada vez que você ouve essa voz, você fica um pouco mais preso. A guerra mais importante não é contra o chefe abusivo, não é contra o parceiro manipulador, não é contra o amigo que só aparece quando precisa. A guerra mais importante é contra a versão de você que ainda acha que precisa provar o seu valor. E quando você mata esse inimigo interno, quando você decide que a sua dignidade não é negociável, quando você aprende que pode ir embora, você se torna uma pessoa inegociável. E pessoas inegociáveis não são arrogantes, não são egoístas, não são insensíveis. Elas simplesmente sabem o próprio valor e não permitem que ninguém as convença do contrário. Marco Aurélio escreveu em suas meditações: você tem poder sobre a sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e você encontrará força. Você não controla se teu chefe vai te respeitar, se o teu parceiro vai mudar ou se teus amigos vão te valorizar. Mas você controla uma coisa: se você fica. E a disposição de ir embora, de dizer não e de falar sério sobre isso é a prova definitiva de que você se valoriza. Porque no fim das contas, saber ir embora não é sobre destruir relacionamentos. Não é sobre ser frio ou insensível, é sobre dignidade, é sobre se recusar a viver de joelhos, é sobre escolher a si mesmo sem pedir desculpas, é sobre entender que o respeito não se conquista através da submissão, mas através da firmeza. Marco Aurélio morreu em 180 d.C. em uma campanha militar longe de Roma. Suas últimas palavras, segundo historiadores, foram simples: vá para o sol nascente, eu já estou me pondo. Ele não tinha medo da morte, porque sabia que havia vivido com dignidade. Sim, o homem mais poderoso do mundo não tinha medo, porque sabia que o verdadeiro poder não estava em comandar legiões, estava em controlar a si mesmo e em decidir exatamente o que tolerar. Agora me diz, quando chegar a sua hora, você vai poder dizer o mesmo? Ou vai perceber que desperdiçou sua única vida tentando agradar pessoas que nunca te respeitaram? A pergunta não é se vale a pena ir embora. A pergunta é: o que a sua permanência diz sobre você? Porque a dignidade de uma pessoa está diretamente ligada ao que ela escolhe tolerar. E talvez seja a hora de você escolher diferente.